Esse é o grande show da Plasmetal. Seja muito bem-vindo ao Plasmetal Talk. Eu sou a Aline Dilkin e hoje iniciamos o nosso primeiro episódio de um programa criado para contar a história da Plasmetal. Ao longo dos próximos episódios, vamos trazer aqui convidados especiais, fundadores, diretores, colaboradores de longa data e também os clientes da Plasmetal que fazem parte dessa trajetória de sucesso. O nosso objetivo é compartilhar com você a essência da Plasmetal, seus desafios e a sua visão de futuro. Fique conosco e descubra o que faz essa empresa ser única no mercado. O nosso programa, o Plasmetal Talk, será realizado por meio de uma série de conversas especiais sobre a Plasmetal. O nosso primeiro episódio de hoje conta sobre a história da Plasmetal, de onde viemos e para onde vamos. E para abrir essa jornada, essa série do Plasmetal Talk, temos um convidado muito especial, o nosso diretor executivo da Plasmetal, senhor Orly Bernardes, ao qual eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Uma honra estar participando desse primeiro Plasmetal Talk. E a gente já sabe que vai ser um grande sucesso. Agradecer a você e a todos, o pessoal do Grupo Closer, que está nos assessorando aí já faz um tempo. E realmente esperar que consiga trazer as informações na medida que eles vão acontecendo, esses talks, trazendo todas as informações que o nosso amigo, o nosso cliente, que está do outro lado, queira saber. Então essa é a nossa intenção. E eu me sinto muito honrado de ser o primeiro. Olha que coisa mais linda. Estou muito feliz por isso e espero realmente que eu consiga ajudar em todas as respostas e, inclusive, isso também ajudar as pessoas, né, a crescerem. Orly, o nosso primeiro episódio, né, então, como eu mencionei, a gente vai contar a história da Plasmetal. E o Orly é um empresário nato. Conta para nós como surgiu aí a ideia da Plasmetal, o sonho da Plasmetal, Orly. Sabe que eu vou em palestra, vou no lugar, as pessoas me fazem essa pergunta e eu digo para eles assim, não, eu recebi uma herança de 50 milhões, meu pai não sei o que, eu fui lá e montei a empresa. Porque às vezes realmente ela causa essa impressão devido talvez ao patamar que você chegou e eu estou falando da Plasmetal, é claro, e ela surge essas dúvidas, né? Mas realmente foi muito difícil, tudo muito difícil, o início, como todos os empreendedores, tem as dificuldades. E a gente realmente começou com uma ideia e um sonho e seguiu, entendeu? E alguns vão dizer que a gente levou sorte, mas eu ainda acredito muito que foi muito trabalho. Orly, a Plasmetal ela nasce com o desejo de trazer principalmente soluções para o mercado industrial, né? Quais são as principais soluções hoje que a Plasmetal entrega aos seus clientes? Eu acho que respondendo a primeira e já indo para a segunda pergunta, tem muito a ver com o nosso mercado. Eu comecei trabalhando em frigorífico, a gente está numa região de Chapecó que é a agroindústria, sempre dominou. Meu primeiro emprego com 12 anos foi trabalhando dentro de frigorífico. Depois virei vendedor de embalagem plástica, representante comercial somente para frigorífico. Era uma coisa que eu queria, era centralizar nisso. E nessas visitas e nesse tempo que eu comecei a andar e visitar frigorífico para o Brasil inteiro, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de máquinas, de tecnologias. Por quê? Porque eu via que toda a máquina, todo o equipamento que era instalado dentro de um frigorífico de aves, de uma batedora de suíno ou bovino, vinha de fora. Dinamarca, Estados Unidos e outros países. E essas máquinas eram muito interessantes, e que a gente hoje tenta fazer tudo muito diferente até hoje. E a gente vende muito por isso também. A gente trabalha pelo que o cliente quer. E essas máquinas elas viriam e faziam o que eles tinham que fazer e deu. A assistência técnica era caríssima. Então começou mesmo em Chapecó, na região, migrar a outras empresas fabricando alguns equipamentos. Para exatamente fazer isso, para bater aves, batedores de suínos. E a gente começou a ver que eu percebi assim, eu digo, olha, tá aí o mercado. Se eu for montar alguma coisa, vai ser realmente alguma coisa que vá fabricar equipamento.
que vá fabricar. Naquela época eu já falava tecnologia, né? A gente estava até brincando antes de empreendedor, inovação, tecnologia, né? Os nomes antigamente não era tecnologia, não era inovação, era coisas novas, era coisas diferentes, né? O próprio empreendedor era louco porque tinha que ter coragem, né? Então eu sentia essa necessidade e eu disse, olha, eu preciso, se um dia montar alguma coisa, seria nesse caminho. E foi o que aconteceu com a Plasmetal. E a Plasmetal que este ano, né, de 2025, completa aí os seus 25 anos no mercado. Orly, conta para nós qual foi a solução, um cliente, uma história de um cliente que teve aí uma solução, uma máquina Plasmetal em sua empresa e teve um resultado muito expressivo. Pode contar? Tem alguma história? Tem muitas histórias, né? As histórias, elas são muitas, mas elas são muito iguais. Por quê? Dada tudo isso que eu já te falei, que era a questão das máquinas que vinham de fora, das empresas que começaram a migrar, das próprias agroindústrias aqui, que existem hoje aqui na nossa região ainda, os funcionários de manutenção montando outras empresas, fabricando equipamentos parecidos com o que já tinha e tal. Dado a isso, também entrou a Plasmetal e entrou a minha vontade de fazer isso, máquinas, como eu já tinha dito antes, porém diferente. Eu não queria fabricar a mesma máquina que já tinha no mercado, a mesma máquina que vinha dos países da Europa ou Estados Unidos, e eu não queria fabricar as mesmas máquinas que as empresas de Chapecó estavam fabricando. Isso era uma meta minha, apesar de que eu já conhecia muito disso e já tinha vindo de empresas que faziam isso. Mas eu disse, quando eu estiver montando a Plasmetal, quando eu montar a minha empresa, eu vou fazer máquinas diferentes. Então, a história, elas são muitas, porque cada máquina que nós criamos, cada máquina que a Plasmetal faz até hoje, ela definitivamente, ela não é igual à máquina que é fabricada até hoje no mercado. Ela pode fazer a mesma coisa, ela pode ter a mesma finalidade, mas no meio desse caminho, ela vai estar gerando economia de energia, economia de mão de obra, economia, se for para papelão, de área de papelão, são menos árvores consumidas, são menos papelão que o cliente vai estar largando na natureza. Se for plástico, é menos espessura, é menos produção. Então, todo o equipamento que a gente faz está gerando isso. Mas o mais principal de todos que eu acho, e sem sombra de dúvida, é a redução de mão de obra. A gente trabalha hoje com redução de mão de obra. Com então soluções eu tenho soluções, isso, né? Então hoje eu tenho equipamentos definitivamente que você está numa linha e você tira 80 pessoas, sabe? Aí você, mas a empresa Turli, a Plasmetal hoje está tirando os empregos? Não, nós estamos vivendo uma era total diferente, entendeu? Os tempos mudaram. Na época que a Plasmetal surgiu, 2000 e pouco, se tinha mão de obra à vontade para trabalhar em frigorífico, principalmente. Né? E hoje você não tem mais isso. Hoje as pessoas não querem mais ficar dentro de um frigorífico. Hoje os filhos das pessoas que fizeram isso não querem mais, querem fazer outras coisas, querem... a tecnologia está aí, a informação está aí, eles não querem ficar dentro de um frigorífico preso o dia inteiro. Então existe essa necessidade. Então se a minha máquina entra dentro de uma planta frigorífica hoje... Estou falando de planta frigorífica. Lembrando que a Plasmetal atinge todo tipo de mercado, né? E ela entra ali com 80 pessoas, essas 80 pessoas são remanejadas. Elas simplesmente mudam de lugar. E o nosso cliente fica feliz por isso. Então, hoje, a grande maioria das virtudes, das histórias vitoriosas que nós temos é tipo assim, Orly, eu tirei 80 pessoas, 40 eu mandei embora. Mas 40 eu remanejei. Mas por que tu mandou 40 embora se tu tem dificuldade? Aqueles 40 eles mereciam. Aqueles 40, quando eles recebiam, eles ficavam 3 dias em casa e voltavam, e eu tinha que ficar com eles, porque eu não tenho mais mão de obra. Então, mesmo eles não vindo trabalhar, mesmo eles faltando, mas sei o que, eu tenho que estar com eles ali. Então, teve uns que eu mandei embora, essas mais engraçadas das histórias são sempre essas. Aqueles mereciam ir mesmo, ainda bem que tem essas máquinas aqui, sabe? Então, mas sempre é redução. Não, e a Plasmetal, ela nasce dentro de um projeto, né, de empreendedorismo por buscar soluções para o mercado industrial, principalmente. São 25 anos de história. Hoje, a Plasmetal é internacional.
né? Quais são os países aí que a Plasmetal ela está presente? Vamos lembrar aqui Alemanha, Não, Chile. graças a Deus a gente realmente, aos poucos, né, Aline? Isso houve definitivamente sou eu que administro, então eu posso dizer para vocês que não foi assim, vamos vender lá para o Chile, vamos lá para a Argentina, ou vamos para os Estados Unidos. Não, é tudo com muito cuidado, com muito preparo, entendeu? Você prepara primeiro a tua casa, você prepara as pessoas, entendeu? Para você principalmente ter condições, eu acho assim, ó, não adianta você ter um produto e não poder atender. Uhum. Não adianta você ter o melhor produto e não poder produzir. Entendeu? Então você tem que se preparar a casa e ver onde que você quer ir. Então, hoje, vou citar para você alguns exemplos, depois eu falo dos países. Tipo, hoje a Plasmetal está no Nordeste. No Nordeste, o forte, para quem não sabe, é frutas, para exportação. Há 5 anos atrás, a Plasmetal chegou no Nordeste com a melhor máquina que se possa imaginar para combater com empresas da Espanha, as máquinas importadas. Competir. Ok. Aí vou citar exemplos aqui de números só para as pessoas entenderem. Minha máquina chegou lá a R$500 mil no Nordeste. Mercado trabalhando com 300. Eu podendo vender essa mesma máquina no Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai, não sei o quê, por 800. Eu vou ficar trabalhando no Nordeste? Não vou. Entendeu? A gente simplesmente saiu do Nordeste e foi trabalhar em outros campos. Entendeu? Mas a gente estava preparado para isso. A gente tinha equipamento bom para isso. Uhum. Máquinas que funcionam, máquinas que dão retorno para o cliente em segmentos diferentes. Então, eu estou falando que máquinas agora, parece que a gente está falando de máquinas de embalar papelão, a caixa de papelão para frutas, mas não, tem soluções. Eu tenho paletização, eu tenho o sistema completo de esteira de alimentação, eu tenho solução de monta a caixa, põe o produto dentro, fecha, paletiza, entrega a caixa no final. Então hoje nós estamos com certeza muitas máquinas no Uruguai, Paraguai, Argentina. O pessoal falava muito que não podia vender na Argentina, a gente tem muita máquina lá, nunca tive um problema nenhum. A gente tem muita máquina no Chile, Equador, México chegando agora. E, para quem não acredita, a gente tem muitas máquinas nos Estados Unidos. Sabe? E a gente tem hoje tecnologia, inclusive, de máquinas de empresas muito maiores que a Plasmetal, dizendo que tem tecnologias muito melhores que a nossa, e a gente fabrica no Brasil e manda para eles distribuir nos Estados Unidos. E fazendo um panorama, assim, né, ali, com toda essa história e essa entrega internacionalmente, né, como você, enquanto fundador, avalia essa importância dessa expansão internacional também, né, de sair do Brasil para vender fora? Eu te falei antes que a gente se preparou. A gente tem que saber onde a gente quer ir. Hoje a gente, nós começamos com uma fábrica pequena como todo mundo, e eu valorizo muito isso. Eu acho que todo mundo tem o seu início. Todo empreendedor tem o seu sacrifício, os seus choros, os seus lamentos, as suas dúvidas. Todos têm, entendeu? Mas todos eles começam de alguma forma. Uns crescem mais, uns menos, uns têm desejo de ser maior, entendeu? E a Plasmetal, ela tinha projetos, entendeu? E ela se projetou para fazer isso, ela se preparou para isso. Como eu te falei antes, às vezes quando tu fala de preparou o quê? Eu tenho que preparar pessoas com línguas diferentes dentro da minha empresa. Eu tenho gente que fala inglês, espanhol, eu tenho que ter pessoas que falam alemão, sabe? Então eu tenho que ter isso. Peraí, mas não preciso, entendeu? Eu preciso ter máquinas, equipamentos que consiga criar um produto que consiga me dar uma tranquilidade na peça que eu estou fazendo para poder pôr na minha máquina. Então eu tenho que investir no equipamento. E tudo isso ao longo do tempo você tem que ir fazendo, com calma, com tranquilidade e dizer. E cada um que trabalha comigo aqui sabe. Tipo, estamos preparados para atingir mercado tal. Então a Plasmetal ela tem pego muitos mercados aos poucos. Se fosse uma maneira de pensar e a empresa que nós temos na mão hoje, a gente podia estar pegando todo mundo ao mesmo tempo. Inclusive eu ia lhe perguntar qual seria uma dificuldade hoje que você avalia, né, para poder expandir mais ainda, né? Quais são as suas principais dificuldades? O que você enfrentou aí? Se fosse dar um conselho também para um empreendedor, se fossem refletir sobre isso um pouquinho, né, da Plasmetal, quais foram os principais desafios? O desafio maior realmente é você
Eu diria assim hoje que a coisa mais triste que seria para um empreendedor é você ter um pedido de máquinas para te comprar e você não poder atender. Alguns dos meus funcionários vão ver isso com certeza, e colaboradores estão comigo há muito tempo. Chegou na minha mesa, eu digo, a gente não vai perder venda. Não é perder a venda para tirar o concorrente, não é perder a venda porque a gente quer... Porque a gente também tem uma coisa muito séria aqui, que a gente não trabalha a preço. Entendeu? A Plasmetal não tem costume de vender máquina ou, exemplos, vender o almoço para pagar a janta. Não. A gente perde venda por isso. Mas a gente nunca gosta de perder uma venda porque foi um trabalho feito. Eu acabei de falar para você, a gente prepara todo um campo para poder dizer assim, agora nós vamos para o Uruguai. O que nós vamos vender lá no Uruguai? Máquina horizontal CP 1.8 desenvolvida para montar caixas de fruta. Que fruta é lá? Limão, e vai ser limão. Não existe outra coisa, é limão. Entendeu? Então eu estou preparado para isso. Aí ele me liga e eu não tenho como produzir para ele a máquina. Quero 15 máquinas. Cliente grande que a gente tem lá. E eu digo para ele, peraí, são algumas lacunas que eu vou estar abrindo. Eu posso estar abrindo a possibilidade dele não pensar mais na minha máquina e pensar no concorrente. E eu não vou estar faturando e não vou estar pagando o custo de todo esse investimento que eu fiz. Sabe? Então é sempre se preparar. O conselho que eu vou dar sempre é botar o pé pelas mãos, eu vou fazer, amanhã eu faço, pode deixar que nós, deixa a bodega. Né? Não existe isso. Que tudo, né, que a gente está falando aqui já traz um pouquinho da essência da Plasmetal, né? E também um posicionamento, né, Oli? A gente pode dizer que esse é o posicionamento. Eu ouvindo aqui o senhor falar, né, sobre preparar a casa, sobre organizar aonde vamos atender, de que forma vamos atender, eu acredito que esse seja aí um posicionamento da Plasmetal, né? E se você pudesse colocar aqui para nós qual foi uma tecnologia, uma inovação que foi realmente o divisor de águas, a Plasmetal vai se posicionar assim a partir de em diante. Eu posso citar diversos exemplos de coisas que ninguém imagina, definitivamente ninguém imagina que a gente fez. Mas uma coisa que a gente faz aqui é, tipo, trabalhar sozinho. A gente queria muito trabalhar com robótica, a gente queria trabalhar muito com eixo elétrico, a gente queria... talvez você não entenda o que eu estou falando, mas quem está me ouvindo vai saber. Sabe, a gente queria muito trabalhar com movimentação. Mas espera aí, nós temos tecnologia... Não, temos máquinas, sabemos fazer, mas não sabemos lidar. Entendeu? Então o que a Plasmetal faz? Investe nisso. Traz eixo elétrico que custa caro, traz robótica que custa caro para dentro da fábrica, e a gente tem isso até hoje aqui ainda. E deixa, literalmente, a parte técnica, a parte de fábrica, a parte de automação, brincar com isso. Brincar parece uma maneira legal. 2 anos, 3 anos, brincando com isso. Ou seja, trabalhando todo dia, desenvolvendo movimentos, desenvolvendo material, que tipo que nós podemos pegar, aonde que vai ser, qual é a pega, qual é o produto. Mas espera aí, você só trabalha com máquina de caixa? Não. A gente está aqui falando agora em caixa de papelão, a gente está pegando ao mesmo tempo, numa hora está movimentando literalmente uma caixa de bolo em clientes que a gente tem por aí. No outro dia a gente está mexendo numa bateria total de um caminhão, dentro de grandes fabricantes. Acho que é interessante a gente falar, que a gente fala tanto em solução, que a Plasmetal está preparada para trazer soluções, mas não é soluções quando a Plasmetal, ou quando o cliente vem com a dor, né? A Plasmetal, ela também mostra que o cliente tinha aquela dor. Eu acredito que seja isso quando você diz do brincar com as tecnologias que estão vindo, né? E aí o que acontece? E aí quando você diz agora estamos prontos, você está pronto. Entendeu? Você está pronto para as dificuldades. E uma das coisas assim que a gente tem que destacar muito, e isso é o mercado mesmo que diz, nós nos adaptamos ao que o cliente precisa. Entendeu? Esse é um diferencial muito grande no mercado hoje, ainda no Brasil. Mercado como o europeu, americano, nem se fala. Está aqui a minha máquina. Entendeu? Nós perguntamos, o que você precisa? Eu tenho 2x2, eu 5 por não sei o quê, esse é o meu espaço. Entendeu? Eu tenho a minha máquina, seria perfeito eu dizer, eu tenho a minha máquina.
Uhum. Entendeu? Eu pego a minha máquina e transformo para servir dentro daquele espaço dele, para ser locada da melhor forma possível e que eu consiga colocar. Eu vou te contar uma história. Eu tive no Uruguai, a primeira visita no Uruguai. Eu sempre, a primeira visita internacional, eu visito junto. Sempre. Aqui não tem. Não adianta. Frigoríficos, né? Aqui não adianta porque não tem como pôr a máquina lá em cima. Já veio nananã, os concorrentes, né? E já disseram que não. E eu falei, eu nem fui lá e a nossa máquina vai estar lá em cima. Vamos andar. Sobe uma escada, anda num túnel, literalmente, vocês, tipo, literalmente, abaixa a cabeça para não sei o quê, no túnel, chega a abertura, aqui é o local onde estão montando as caixas. Estou te dando um exemplo para você ver como funciona. Uhum. Eu falei, tá bom, quando você quer a máquina? Não, mas você não... Quando é que você quer que a nossa máquina venha aqui? Entendeu? A gente nunca vendeu tanta máquina no Uruguai. Por quê? Porque a nossa máquina chega no local, a gente desmonta, a gente já sabe como funciona, nosso técnico leva os pedaços, monta, passou por aquele túnel, eu consigo imaginar, eu não fui acompanhar, mas eu consigo imaginar ele fazendo todos os locais que eu andei, que diziam aqui não tem como, e diz assim, sim, e as máquinas estão lá funcionando. É um diferencial, sabe? Isso é coisa que valoriza muito, sabe? E isso o mercado hoje está dizendo. E está passando por diversas mudanças no mercado. E a principal é esse reconhecimento. Tipo, não, eu vou lá na Plasmetal que vai adequar o meu projeto, vai adequar o meu layout, vai adequar o que eu tenho. A gente tinha máquinas assim prontas, assim, agora vamos vender palitizador. Está aqui o melhor palitizador do mundo. Aí vai numa laticínio, o palitizador não entra. O pé direito dele é baixo. Aí tu vai no outro laticínio, descobre um mercado total diferente. O que você faz? Você cria outro que se adequa àquilo, sabe? E continua atendendo. Então é um diferencial que tem que ser valorizado e eu acho que está aí um grande fator de crescimento da Plasmetal no mercado. Você fala muito em atendimento e a gente fala em soluções também, né? Eu acho que a Plasmetal, ela se destaca no comprometimento em atender, né, Oli? Em trazer não só a solução, mas em atender, em estar junto ao seu cliente, né? Ouvindo toda essa história aqui, né? O mercado, desde 2000 para cá, ele mudou muito também, né? E o mercado industrial mudou também. Nós temos máquinas aqui na empresa que a gente percebe que elas estão há gerações também, iniciaram, né, projetos que iniciaram lá e foram mudando no decorrer. Queria ouvir de você, né, essas gerações de máquinas que vêm, né, essas mudanças e dentro de tudo que você vem colocando para nós sobre atender o cliente, sobre entregar a máquina, né, sobre trazer uma solução específica para aquele cliente. A tua pergunta é bem interessante até para a gente fazer devagar sobre o assunto. Por exemplo, nós passamos agora por uma mudança muito grande, que foi dia 12/12/2024. A gente fez uma ação muito forte dentro da empresa e também na mídia e perante os clientes, que foi a mudança de design. Aí mudou o designer e tal. Nós tínhamos o Plasmetal lá que era Globo, mudou cores, mudou não sei o quê. É isso? Se você for leigo, né, e você literalmente não acompanhar a nossa história, é isso. Mas é muito mais que isso. Entendeu? Ela tem muito a ver com a tua pergunta. A gente começou em 2000. Né? A gente teve muito crescimento nesses 24 anos, literalmente. Entendeu? E foi muito preparação de tecnologia. A gente chegou a um ponto em que a gente precisava dizer para o mercado, a gente não é mais aquela Plasmetal do ano 2000. A gente precisava que os nossos colaboradores internos, nosso melhor cliente, que é o interno, percebesse essa mudança. A Plasmetal é outra. A Plasmetal cresceu. O pessoal usa muito a questão de virada de chave. Eu posso até, né, citar esse exemplo. Foi uma virada de chave. Ok, pode ser. Mas foi uma coisa que a gente se preparou muito para isso. Não foi ali, agora a cor é laranja, a máquina agora são perfeitas, mudou de cor, não é mais branco. Não. Você tem um estudo muito grande em cima de preparação. E literalmente a Plasmetal é outra empresa a partir dessa virada de chave ou dessa virada de data. Dentro da concepção, do entendimento de cada colaborador nosso, porque eles conseguiram entender e estão entendendo isso.
dentro da concepção do nosso cliente, que a gente está fazendo ele entender isso, que a gente é uma empresa grande. Que a gente não é mais uma empresa pequena. Até porque a Plasmetal tem clientes que seguem lá desde 2000, que acreditaram até mesmo. E alguns dos clientes, né, um pouquinho do que eu conheço a história da Plasmetal, eles também foram incentivadores do surgimento da Plasmetal, se a gente pode dizer assim, né? E então, com essa virada que a gente fez agora, e até sempre seguindo o apoio do nosso cliente, porque a gente tem que tentar, as pessoas às vezes elas não entendem. E infelizmente hoje dentro de empresas, dentro de locais que você vai, que você é atendido, num bar, num supermercado, num restaurante, dentro da empresa da gente, eles ainda não conseguiram entender que nós sem o cliente a gente não é nada. A gente não existe, não tem por que eu estar aqui se não fosse o meu cliente que está lá do outro lado, que está me vendo nesse momento, que vai me ver no futuro, que conhece a Plasmetal, que precisa da minha máquina. Nada, a gente não é nada, entendeu? Só que a gente ainda passa por esse tipo de situações dentro das empresas. Então, quer dizer, a preparação, entendeu? A mudança também é de mentalidade, sabe? Hoje nós estamos no mundo total da IA, total da tecnologia. Eu já falo da informação faz muito tempo, a era da informação, entendeu? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fica dizendo, eu estudo pra caramba, eu tenho que estar ligado, entendeu? Agora, como é que eu vou estar fazendo tudo isso se quem está atrás de mim não está fazendo isso? Então, eu cobro muito isso, vai procurar informação, estuda isso, procura esse mercado, é isso que nós vamos ir, dá uma olhada para onde que a gente está indo, verifica, porque a gente não pode ter falhas, porque está muito claro. Entendeu? Eu falo hoje até que para você montar hoje uma empresa e montar um negócio, você só vai falhar se quiser. Porque as informações elas estão muito claras. O plano de negócio está ali. Você vai montar uma loja de roupa. Lá no bairro não vai passar nenhuma pessoa. Tá claro que tu vai quebrar. Ah, mas eu tenho dinheiro. Eu vou investir. Vou comprar. Vai perder. Vou vender meu carro. Vai perder. Entendeu? Então, quer dizer, essa preparação, você tem que estar muito tranquilo hoje. Tipo, hoje a Plasmetal, a gente brinca, vou até brincar de novo, né? A gente é muito petulante de dizer. A gente chega numa feira, chega num local. Como a gente trabalha com solução tecnológica, entendeu? De movimentação, o cara diz, eu queria movimentar, a gente faz. Eu queria pegar, a gente pega e faz. A gente já tem essa segurança. Mas a gente não começou ontem. São 24 anos. E isso custou muito esforço. E custa muito dinheiro. Custa muito investimento. Entendeu? Se a gente quer ser somente uma empresa, talvez eu fosse o dobro do tamanho que eu era hoje. Somente uma empresa. Vai, não sei o quê, vende, entrega e talvez não cumpriu o que tinha que ser feito, a máquina não funcionou direito e não interessa e tal. Entendeu? A gente não, a gente mantém um patamar total de que os equipamentos funcionem, máquinas boas, máquina funcionando, sabe? Assistência para o cliente, nós temos eu tenho certeza que a gente tem uma das melhores assistências técnicas que existe hoje no mercado. E isso traz o retorno, traz a venda, traz a segurança para o cliente. Qualquer equipamento da Plasmetal hoje tem um diferencial com a concorrência. Qual é o diferencial? Todo o diferencial que eu já falei para você que vai ser de alguma coisa que vai trazer de rendimento, ele é mais robusto, sabe? Ele é pensado para que mercado vai atingir, onde ele vai ser colocado. Sabe? Eu não vou fazer a mesma máquina que vai dentro de uma livraria, dentro de um laboratório, para pôr numa oficina mecânica, para pôr dentro de um frigorífico. Ela não vai resistir. Sabe? São pessoas diferentes, tudo é diferente. A área é diferente, o clima é diferente, tudo. Entendeu? Então, a Plasmetal levou tempo para chegar nesse ponto, para estudar isso. Então, a gente virou petulante. A gente chega nos locais e diz, o que você quer? A gente faz. E faz mesmo, né, Orly? E faz, graças a Deus. É mão na massa, né? E se a gente pudesse, mão nas máquinas, vamos dizer assim, né? Aí. Se a gente pudesse falar que é transformado desde o parafuso, né? Para quem vê uma máquina montada da Plasmetal, né? Então, saber que hoje a fábrica da Plasmetal tem toda essa cultura dentro dela de fazer a produção das suas peças, de pensar nessa tecnologia,
pensa principalmente na sustentabilidade, né? Uma das coisas que a gente vê que está aí enraizada na história da Plasmetal, a sustentabilidade. Eu costumo dizer também, e é importante para quem não conhece a própria Plasmetal saber que hoje nós estamos num parque fabril de 10 mil metros. Pode ser grande, pode ser muito grande, pode ser muito pequeno perante muitas outras empresas, a gente sabe disso. Mas é uma boa fábrica. Tudo o que é feito aqui dentro, todo o equipamento que sai da Plasmetal é feito 100% aqui dentro. Sabe? Não se terceiriza nada, não se faz nada fora, não sei o quê, sabe? Por quê? Porque a gente também tem umas responsabilidades, a gente quer tomar alguns cuidados, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu posso achar que eu posso mandar um produto meu para reenergizar, para galvanizar, por exemplo, fora, entendeu? Parece que eu estou fazendo a coisa certa. Mas como é que eu vou ter certeza que essa empresa que está prestando esse trabalho para mim está tomando os cuidados ambientais? Você entende? Eu tenho a fundição, a minha fundição. Não faço nada terceirizado, não faço nada para fora. É para as minhas máquinas, para as máquinas da Plasmetal. Eu sei que produto eu uso, eu sei qual é o fim do produto que sai daqui, eu sei quanto eu pago para ser retirado, eu sei onde ele está sendo depositado. Isso é responsabilidade, sabe? Cada máquina que eu faço, a gente fala ali brincando de máquinas de caixa de papelão, que é o nosso forte, que foi uma máquina que é montar a caixa de papelão. A primeira coisa que a gente fez foi reduzir a área de papelão. Daí a gente vai dizer, mas tá, o que repercute isso? Quantas árvores a menos? Ah, tá. As empresas hoje que fazem o papelão, propriamente dito e tal, são empresas que plantam e tal, né? Que trabalham com reflorestamento, ok. Mas, queira ou não, a Plasmetal está ajudando que o caminhão que transporta uma caixa montada manual, né? Transporte 10 mil caixas num frete, ele consiga levar 20 mil caixas. Ela consegue que onde você vai depositar 10 mil caixas, você deposita 16 mil caixas. Isso é a área de papelão. Isso é menos caminhão andando. Aí tu vai dizer, não tem nada a ver. É meio ambiente. Tá total ligado a isso, sabe? E a Plasmetal, ela tá preparada, né, toda a fábrica também com as suas salas, né, porque a gente sabe que dentro, na produção de todos esses equipamentos e ferramentas, nós temos aí questão da pintura, por exemplo, com salas preparadas para que também não prejudique o meio ambiente, né? Então, e a gente está falando muito do meio ambiente e, naturalmente, não precisa nem dizer a preocupação que a gente tem com o nosso melhor cliente, que é o nosso funcionário. Entendeu? Todo ele tem que ter todo o cuidado, ele tem que ter todo o respeito com o trabalho que ele está fazendo. Entendeu? Então, naturalmente, se nós formos falar em fundição, se for falar hoje em pintura, se for falar em jato, se for falar não sei o quê, está tudo dentro das normas, tudo sempre pensando lá na frente, não é nem dentro das normas, é o que podemos fazer melhor para que isso fique melhor para o nosso funcionário. E falando, né, do cliente interno, os colaboradores, era bem a pergunta que vinha aqui na minha sequência, né, pensando nesse preparo, nesse crescimento da Plasmetal, onde vem de uma empresa pequena, com poucos colaboradores. Quando a Plasmetal iniciou, você lembra mais ou menos assim, com quantos colaboradores? Quatro funcionários. 4 funcionários, então hoje nós já estamos aí com... Estamos com 2 até hoje, que estão conosco até hoje ainda. Os 2, e nós vamos trazer aqui no Plasmetal Talk para conversar conosco. Lembrando, né? que se aposentou, resolveu tocar um caminhãozinho, e a Cirlei, que era a secretária, né, resolveu ter um monte de filhos e cuidar dos filhos, ótimo. Os outros 2 estão conosco até hoje. E aí nós queremos ouvi-los também para que traga histórias aí, né, da Plasmetal. Mas é isso, para fazer com que esses colaboradores continuem vinculados, né, aliados à cultura também da empresa. Foram várias mudanças. A essência não mudou da Plasmetal, e fica nítido isso na sua fala. Mas para manter eles, né, como que a Plasmetal pensa? Quais são os valores da Plasmetal? Eu acho que o principal, tranquilo, eu posso falar muito tranquilo assim, acho que o principal é querer que eles também tenham. Entendeu? Aqui é um grupo, eu costumo dizer para ele muito, eu digo para eles que eu trabalho aqui na Plasmetal, né? Tudo bem, é o diretor, é o dono, eu trabalho, é o meu trabalho. Mas de nada adianta o meu trabalho, de nada adianta o meu sonho se não tiver essas outras pessoas. Mas também não adianta eu querer ter a melhor casa, o melhor carro, se eles não tiverem o deles. Então eu acho que a Plasmetal, ela preza muito isso hoje,
Eu garanto a qualquer um, e qualquer um que me conhece sabe o quanto eu fico feliz quando consegue se comprar um carro novo, consegue comprar casa, consegue... As pessoas que trabalham para a gente. Então é valorização. E a valorização nunca... Tanto é verdade que a gente não tem uma rotatividade muito pequena de funcionários. Nossos funcionários que estão conosco aqui, eles estão há muito tempo e eles ficam aqui. Eles não ficam aqui também porque a gente é lindo, porque não. Eles estão aqui porque isso aqui agrada muito a ele. O ambiente é bom, sabe? É um ambiente sossegado, um ambiente educado. A empresa é boa, entendeu? Mas eles ganham bem. Eles conseguem atender os objetivos dele também. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, a gente investe muito neles também. Cursos, tecnologia, palestras internas aqui, ou viagem em feiras, e não sei o quê, para que eles também tenham esse conhecimento, sabe? E se sintam valorizados. Acho que isso também é importante, né? Sim. E pensando, né, Oli, em tudo isso, pensando hoje, assim, aonde a Plasmetal quer chegar, né? Da onde ela veio, mas agora, para a gente ir já indo para os finalmente aqui do nosso programa, para onde a Plasmetal quer chegar? Quais são as apostas da Plasmetal para o futuro? Tudo muito programado, né? Tudo muito tranquilo, eu sempre fui muito tranquilo. A gente passou por muitas dificuldades. Cada máquina é um sonho, e cada sonho é muitos cabelos brancos, é muito dinheiro investido, e é muitas noites, literalmente, sem dormir. Fez a máquina, não funciona, gente. Ela não funciona a primeira vez. É muito difícil, e você tem que ter muita perseverança, entendeu? Mas, como eu já havia dito antes, a gente veio se preparando, e o nosso objetivo hoje é mercado. Literalmente, atingir mercado comum europeu, pegar literalmente muita venda no mercado externo, né, internacional, que vocês dizem e tal, né? E sim, Nordeste nós estamos chegando, agora com equipamentos diferentes, mas não quer dizer que está com preço diferente, mas com equipamentos diferentes que vai conseguir vender, entendeu? Com o preço que eu quero, que é um preço que a empresa merece e que a empresa vai pagar, que vai comprar o equipamento e vai ficar feliz, entendeu? Então, essa virada de chave, que é o termo que a gente usou aí, de 2024, é para crescimento de... Qual é o crescimento? Dobrar faturamento e dobrar produção. O que é dobrar produção? Fabricava 120 máquinas por ano, 240. Faturava tanto, tanto. É o dobro. E esse objetivo já é para 2025, e a gente está focado, entendeu? Muito focado, e não é focado em dar a máquina. Aqui não se dá a máquina. Aqui se produz tecnologia e se vende, e vende muito, ganhando dinheiro. Mas, principalmente, o cliente ficando feliz, tendo resultado. Oli, estamos indo para o finalmente aqui, Olha, né? Mas eu passou adoro rápido. ter uma pergunta bônus, tá? Mas se eu pudesse trazer aqui um insight, né, da nossa conversa, eu traria aqui que a essência da Plasmetal, para o nosso primeiro episódio aqui, ela está aí, reúne, né, as palavras atendimento, comprometimento, qualidade e solução. E você, se pudesse dizer, o que faz a Plasmetal ser a única no mercado industrial? Olha, em primeiro lugar, assim, já que estamos terminando, né, muito feliz por estar aqui dentro da minha fábrica, literalmente dentro da fábrica, na produção, né, à noite, é claro, uma chuva maravilhosa caindo agora, que é importante também, né, mas eu acho, assim, que realmente o diferencial nosso, além de tudo que você citou, qualidade, eu sei isso, sabe, de cor cada coisa aqui, sabe, mas o diferencial é o que você propõe para o cliente. Ponto. Aí tu vai dizer, como assim? Eu vou te contar, então, de uma forma mais tranquila. A gente costuma, e é normal acontecer isso, eu estou numa feira, o cliente olha para minha máquina e fala, mas tu não gasta 200 mil para fazer essa máquina. Entendeu? Ótimo. Pode até que ele tenha razão, mas a máquina está sendo comercializada por 2 milhões. Estou dando um exemplo aqui. Né? Por que você está me cobrando 2 milhões? Porque eu tenho assistência técnica.
Porque eu tenho qualidade. Porque você sabe o retorno que essa máquina vai te dar. Porque você já sabe isso. Porque tu já sabe isso. Você já sabe aquilo. Você sabe. Então a máquina está trazendo. O equipamento está trazendo. Então esse é o diferencial. E aí ele diz, é verdade, verdade. Tá, manda para minha máquina. Sabe? Então quer dizer, é isso mesmo. Então esse é o diferencial. É você trazer, você vender equipamentos que tragam realmente o retorno para quem está comprando. Bem diferente de você querer andar com um carro melhor do que o outro. Você só vai ter essa satisfação. Mas ele não vai te trazer, ele vai te levar ao mesmo lugar. A máquina ela vai te trazer retorno, ou seja, de manutenção, de mão de obra, manutenção menor ou economia de alguma coisa. Bom, estamos chegando então ao final do primeiro episódio do Plasmetal Talk. Senhor Orly, obrigada, né, por estar aqui conosco, por ter sido o primeiro entrevistado, né, ter compartilhado conosco também toda a trajetória da Plasmetal, que também é uma trajetória de sucesso do seu empreendedorismo, do seu sonho, da sua ideia. E tenho certeza que a partir daqui, com esse primeiro episódio, a gente já deixa aí muitas pessoas que assistiram inspiradas, né, a empreender, a repensar aí os seus negócios, as suas formas de condução, de posicionamento, né? Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Eu que agradeço e eu digo mais uma vez que são muitas histórias, sabe? Se a gente vai entrar nos detalhes, assim, são histórias maravilhosas que é bom de recordar e elas ainda continuam acontecendo hoje. A dificuldade minha é a mesma de quem está começando, e é a mesma de que está muito maior que eu. Então a gente sabe disso, a gente está consciente disso, e o que a gente quer é estar no mercado cada vez melhor, proporcionando cada vez mais soluções e estar tranquilo com a mente e principalmente com os equipamentos que estamos produzindo. E a gente tem certeza que teríamos uma série de perguntas ainda para realizar para o Sr. Orly. Mas, como eu disse, é só o primeiro episódio, então fique conosco. Logo mais, a gente terá aí o segundo episódio, mais conversas. Você também pode entrar em contato conosco, sugerir aí as suas perguntas, as suas dúvidas, e o Orly também pode retornar para estar respondendo. Então, você que está nos assistindo, fique atento, porque os próximos episódios vão trazer aí mais histórias, curiosidades e também insights que relembram e trazem aí a essência da Plasmetal. Esse é o grande show da